Olá família, bem-vindos mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou voltar a falar sobre aveia, isso mesmo. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal sobre aveia, mas esse vídeo deu tanta discussão, deu tanta polêmica, deu tanta polarização. As pessoas hoje no Brasil estão cada vez mais polarizadas. Então entrou aquela turma lá nos comentários defendendo a aveia com unhas e dentes, que é um alimento natural, saudável, rico em fibras, que deve ser consumido por todos. Mas entrou também a turma condenando a aveia, que a aveia tem muito carboidrato, que tem antinutrientes, que deve ser evitado por todos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer essas questões, para dizer, primeiro, quem é interessante estar consumindo aveia e quem deve evitar esse alimento. É isso mesmo, alguns alimentos, pessoal, não é bom para todo mundo. Pode ser interessante para algumas pessoas que buscam um determinado resultado e pode não ser interessante para outras pessoas que buscam outro resultado ou que têm algum problema de saúde que esse alimento não é interessante. Nesse vídeo também eu quero falar sobre os tipos de aveia, que existem vários tipos aí no mercado, farinha de aveia, flocos de aveia, aveia integral. Qual mais interessante para você que gosta de aveia, para você que consome aveia, estar comprando? E também alguns cuidados que você precisa ter se você é um consumidor frequente de aveia. É preciso ter alguns cuidados. Não é inscrito no canal ainda? Não acredito, pessoal. Inscreva-se, não paga nada, é de graça. Basta clicar aqui em assinar canal. Não deixe também de compartilhar esse vídeo e, claro, não deixe de dar um like, de dar um joinha no nosso vídeo. É muito importante para o nosso trabalho. Bom, pessoal, conforme eu falei no primeiro vídeo, a aveia é um grão e como um grão ele é rico em amido. O amido é a forma que a planta encontrou de armazenar açúcar, de armazenar glicose. Então a aveia, o arroz, o próprio trigo, alguns tubérculos também como a batata, como a mandioca, são reservas de amido, reservas de glicose. Então, se você gosta de aveia, consome aveia, é preciso deixar claro que, como um grão, ele tem um alto teor de carboidrato, um alto teor de açúcar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual tipo de aveia é mais saudável, moça, qual que é o mais interessante. E aí, pessoal, um ponto importante é que hoje as pessoas têm uma ideia ainda do ruim e do bom. Ou uma coisa é ruim, ou uma coisa é boa. E não é assim, principalmente com relação a alimentos. Alimentos podem ser ruins em algumas situações e podem ser boas em outras situações. Olha o caso da aveia, por exemplo. Quanto mais integral essa aveia, quanto mais inteiro está o grão, mais nutrientes a aveia tem. Significa que quanto mais inteira, mais proteínas, mais gorduras boas, mais vitaminas, mais minerais. À medida que você vai processando essa aveia, e isso vale para qualquer alimento, quanto mais processado, quanto mais moído é esse alimento, ele vai perdendo fibras, vai perdendo proteínas, vai perdendo gorduras e vai sobrando basicamente o amido, que não é a parte que nós queremos, não é a parte interessante que nós queremos da aveia. Então, o primeiro ponto que eu quero chegar aqui, pessoal, é que quanto menos processada for essa aveia, melhor para a sua saúde. Então, aquela farinha fininha de aveia é a pior escolha para você que gosta de aveia, que gosta de consumir aveia. Então, quanto mais integral, quanto mais inteiro esse grão, melhor. Outra questão importante, pessoal, é alguns cuidados que você precisa ter na hora de comprar a sua aveia. Então, a aveia é um grão livre de glúten. A aveia não tem glúten, mas existe um problema. A aveia geralmente ela é moída, transportada, embalada em máquinas que também moem, que também transportam, que também embalam trigo. Então, muito da aveia que é consumida, principalmente aqui no Brasil, ela é contaminada com glúten. Glúten é uma proteína inflamatória, nós já falamos várias vezes aqui no canal. Péssimo para o seu intestino, aumenta o seu processo inflamatório, então deve ser evitado. Então, quando você for comprar a sua aveia, olha no rótulo se ela não está contaminada com glúten. Geralmente, as aveias têm glúten, está escrito lá, contém glúten.
Ou então, quando não contém, está livre de glúten. Então, dê preferência para a aveia livre de glúten, porque você já diminui esse processo inflamatório, que mais na frente eu vou contar que a aveia também tem alguns probleminhas. Outra questão que você deve estar atento antes de consumir a aveia, se você consome com frequência, é, se possível, você deixar esse grão, deixar essa aveia de molho por pelo menos 18 horas. E aí você coloca na noite anterior, no dia seguinte, passou 18 horas, você escorre aquela água e aí sim você utiliza a sua aveia. Por que, Moacir? Porque a aveia tem, como todo grão, ela tem alguns antinutrientes, principalmente os fitatos. E esses antinutrientes, eles bloqueiam a absorção de uma série de nutrientes lá no nosso intestino. Então, é interessante você fazer esse processo, porque a água, com o passar do tempo, ela elimina esses fitatos, depois você escorre a água, ela vai embora, os fitatos vão embora, vai ficar ali só a aveia, sem os antinutrientes. Então, é um cuidado interessante que, se você puder fazer, ou dependendo do prato que você vai fazer com essa aveia, é um cuidado importante que você precisa ter. Outro cuidado muito importante é: eu não recomendo o consumo diário de aveia, e eu vou explicar por quê. Por quê, Moacir? É um alimento natural, um alimento saudável? Sim, mas nós humanos perdemos uma certa capacidade de inativar algumas substâncias presentes nos grãos, que, por exemplo, os ruminantes, o boi, a vaca, o cavalo, os herbívoros, ainda tem essa capacidade, mas nós humanos perdemos um pouco dessa capacidade pela nossa mudança da nossa dieta. Então, a aveia, por exemplo, ela tem uma substância conhecida como avenina. A avenina, ela entra no nosso intestino e ela aumenta a nossa permeabilidade intestinal. O nosso intestino fica mais permeável, ele fica mais sujeito à entrada de substâncias estranhas, e aí você aumenta a sua chance de ter um quadro inflamatório, aquela inflamação subclínica que é tão perigosa nas doenças crônico-degenerativas. A aveia facilita esse processo. Por outro lado, a aveia é rica em beta-glucana. Beta-glucana é uma substância que melhora a sensibilidade à insulina. Quem tem problema de diabetes aí pode se beneficiar da beta-glucana isolada. Lá na frente nós vamos falar que para o diabético a aveia não é tão interessante, mas você que não é diabético, ela melhora a sua sensibilidade à insulina. Outro problema da aveia também é a presença de lectinas, que essas lectinas também aumentam a permeabilidade intestinal e aumentam a possibilidade inflamatória no seu corpo. Então, você gosta de consumir aveia? Adora a aveia de manhã? Pode consumir, mas não recomendo o uso diário, o uso frequente da aveia, por ela ter esses componentes inflamatórios. E finalmente, pessoal, quem a aveia beneficia e quem a aveia não beneficia? A aveia, disparadamente, é um grão muito melhor do que o trigo. Então, se você está trocando o trigo pela aveia, você está fazendo um bom negócio, porque o trigo é riquíssimo em glúten, inflamatório, pouca proteína, poucos nutrientes. A aveia, além de ser mais rica, tem uma função inflamatória menor que o trigo, mas ainda assim é muito rica em carboidratos. Mas se você não é obeso, não está buscando o emagrecimento, não é diabético, e muitos ainda que estão buscando o aumento de massa magra, de massa muscular, a aveia pode ser consumida, pode ser um alimento interessante, voltando lá atrás, desde que não consumida todos os dias. Tem sim uma riqueza de fibras, então ela pode ser um alimento interessante para pessoas normais, que não têm esses problemas, que não estão buscando o emagrecimento. Por outro lado, diabéticos, pessoas obesas que estão com alto índice de gordura, principalmente a gordura visceral, e pessoas que estão buscando o emagrecimento, definitivamente não é uma boa escolha. A aveia possui quase 70% de carboidrato, e carboidrato de altíssimo índice glicêmico, que é exatamente o amido, é açúcar puro. Então, meus queridos e minhas queridas, diabéticos, pessoas que buscam emagrecimento, pessoas que estão acima do peso, pessoas com síndrome metabólica, não vão se beneficiar com a aveia. Percebem? Não é que o alimento é totalmente ruim, é totalmente bom. Ele pode ser útil para algumas pessoas e pode não ser interessante para outras pessoas. E isso vale para uma série de alimentos
que nós sempre estamos discutindo aqui no canal, se você é inscrito. Não deixe, pessoal, de baixar o meu e-book novo, Acabe com o que está engordando você. É de graça, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo, você vai entrar com seu e-mail, com seu nome, vai chegar para você no e-mail, tá? Vai chegar o e-book gratuito lá no e-mail e vai abrir o nosso programa, o Desafio do Emagrecimento 30 Dias. Esse programa é pago. É um programa de perda de peso, as pessoas estão perdendo de 7 até 12 quilos em 30 dias. Não deixe de conhecer o programa, vou deixar o link aí embaixo também, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, não deixe de compartilhar e eu espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!